Sejam bem-vindos a mais um episódio da Moneyball Podcast. Eu sou o William Azulay e hoje apenas estou com os meus caros compatriotas Sandro Fernandes Bom, e o Kevin Love angolano André Oi. Ferreira. Bem, o que é que nos traz hoje aqui? Esta semana a NBA teve um bocadinho parada quanto ao que toca de notícias, mas nós não poderíamos deixar de introduzir algumas coisas que achamos relevante para vocês. Antes de começar, agradecer ao ouvinte que fez o uso da hashtag Assunto Moneyball. continuem a usar, tem que Continuem a continuar a usar. usar, porque é assim que vão ganhar um shout-out aqui pela crew, a Moneyball Gang. Por isso, Cosmopolitano, muito obrigado pela questão colocada, pela utilização do hashtag. €1 já foi entregue. Mas pronto. Então, eu era mesmo com esta questão que nós iríamos começar o nosso episódio de hoje. E esta questão centrava-se então na globalização da NBA. Nós temos vindo a acompanhar ao longo dos anos que a NBA tem feito. A NBA não, o Adam Silver, o commissioner da NBA, tem feito um grande esforço para que a NBA seja mais do que Estados Unidos, se torne global, até porque já vemos hoje jogos a decorrer uma vez por ano em Londres, e mesmo como é que eu posso dizer, na altura em que a season ainda não começou, na pre-season, os jogos que são feitos por vezes na China, nomeadamente Xangai e Pequim, entre outras cidades, para quê? Para que haja uma maior interação com os fãs globais. Agora, isto tudo é muito bonito porque permite com que haja contratos milionários que favorece a NBA, ou seja, há um encaixe financeiro muito grande por parte da NBA nesta aposta da globalização. Agora, o que nós gostaríamos de abordar aqui é saber se só existem aspectos positivos, se não existem aspectos negativos e se é uma ideia correta quando falamos de globalização, como é que eu posso dizer? Estarmos a indicar que a NBA possa ter mais jogos em outros países, abarcar mais equipas, entre outras questões que podem ser encaixadas na globalização. Agora, acaso eu gostaria de ouvir as vossas opiniões, meus caros amigos. Tenho uma. Eu só tenho um objetivo muito simples com a globalização. A única coisa que eu acho que vamos beneficiar todos é a mudança da hora dos jogos. Porque, sinceramente, essa vida de ter que ficar acordado até bem tarde para ver os jogos, acho que falo por todos os meus camaradas europeus e angolanos e africanos que esses horários dos jogos não estão com nada. E acho que eles acho que já falaram sobre isso ano passado, se não estou em erro, em mudar um bocado as horas dos jogos para ser um bocado mais cedo. Já temos aos domingos, costuma ter jogos mais cedo. Eu acho que seria interessante ter os jogos um bocado mais cedo, mas em termos de globalização acho que não tem nenhum downside. Acho que isso é uma questão para os jogadores. Eles se importam muito de viajar mais para ir jogar jogos mais longe. Não sei, é com eles. Por exemplo, nós tivemos essa semana dois jogos no México, que foram os Spurs contra os Suns, e não sei se isso é positivo ou negativo. Não se conseguiu sentir, por ser terreno neutro, obviamente, né? Quem é que os adeptos estavam a apoiar, porque havia bus para as duas equipas, era mesmo um território neutro. O que é que vocês têm a dizer sobre isso?
É engraçado, mas é bom ver as equipas para os fãs, pelo menos, é bom ver as equipas a jogarem no país deles. Eu já tentei uma vez ir ver acho que foi esse ano, tu até falaste agora dos jogos em Londres. Eles agora cancelaram o jogo em Londres e agora vai passar a ser em Paris. O ano passado, eu tentei ir ver o jogo em Londres, que foi o Knicks contra os Wizards, e os bilhetes vão num piscar de olhos. É difícil comprar, então tu vais lá e não vão ser só fãs de uma equipa, vão ser fãs que querem ver jogadores da NBA ao vivo, e cada um vai apoiar os seus jogadores favoritos. A equipa que estiver a dar o melhor show é que vai ganhar os fãs. Correto, faz sentido. Mas por exemplo, eu pude notar que houve muito amor por Luka Doncic quando tiveram no México. O jogo entre os Dallas e os Pistons. André, o que é que tu aprendeste desse jogo, desta exibição? Acho que o que muita gente aprendeu que não sabia, mas por acaso eu já sabia, acho que o Sandy também, é que tanto o Luka Doncic como o Porzingis são fluentes em espanhol, porque viveram muitos anos em Espanha a jogar na Euroliga. E basicamente a mensagem que eu tenho aqui a deixar para os nossos ouvintes é: Viva México, güey! Então é isso, acho que é isso que que a globalização tem. Quero também adicionar, acho que seria interessante se mudarem o calendário da Liga e vai haver, se calhar, alguns jogos em que não vai ficar certo o número de jogos em casa com o número de jogos fora. Eu acho que isso podia ser uma maneira de ter jogos em países neutros, em que assim não é em casa nem fora. Yeah. Não, eu acho que é uma boa ideia. Acho que para para os adeptos, para os fãs globais, é muito bom, porque é aquilo que tu disseste, estar, estar a, estar a ficar todos os dias acordados, até, no meu caso, que os Lakers se jogam em casa, jogam às 13h30 da manhã. É muito complicado. Tu, por mais que queiras dormir tarde, tu nunca vais conseguir acabar de ver os jogos. É muito difícil. A não ser que tu tenhas uma disponibilidade que nem todo mundo tem. Então acho positivo esse aspecto da globalização para os adeptos. Agora, quanto aos jogadores, eu não me parece muito. Não me parece que os jogadores vão lá muito com isso, porque eu não estou a ver não estou a ver os jogadores, por exemplo, a saírem dos Estados Unidos e a fazerem um ou dois jogos por ano na China durante a época, por causa da distância que a viagem tem e o cansaço que isso pode causar para os jogadores. Por isso eu acho que a parte negativa são os jogadores, é a mobilidade dos jogadores. Muitos jogadores podem não estar a favor disso. Mas por acaso os jogadores da NBA até parecem estar mais abertos do que, por exemplo, está aqui a comparar com os jogadores da La Liga que tinham anunciado que iam fazer jogos nos Estados Unidos e quase toda a liga ficou chateada. Os jogadores da NBA que têm mais jogos e viajam se calhar muito mais do que os jogadores de futebol em Espanha. Olha, por acaso até parecem estar muito mais abertos a essas situações, porque não se vê muitas pessoas a reclamar disso. Pois, de- mas das viagens, como estavas a dizer. Pois, é isso. Acho que é por aí. E depois também, para querendo ou não, isso depois joga um bocadinho com a esfera privada de cada um. Ou seja, vou dar um exemplo. O LeBron tem fãs tudo quanto é parte do mundo. Imaginando que desses fãs, mais de 50% vem da Ásia.
acho que ele dizendo que é contra esses jogos faz com que, como é que eu posso dizer, os fãs, sim, como é que eu posso, acho que vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer, tenham não reajam bem a essa declaração. Por isso, acho que muitos dos jogadores, se forem apologistas, é mais pela sua fanbase. Acho que é por aí. Não sei se vocês concordam muito com isso. Faz sentido. Mas agora, olha, William, quero te fazer aqui uma pergunta. Sim. O que é que tu achas? Agora que estamos a falar em globalização, vamos falar de um outro espectro da globalização. O que é que tu achas em equipas fora dos Estados Unidos a entrarem, não digo entrarem na NBA, mas terem jogos com equipas da NBA e coisas assim do gênero? Ou então mesmo entrar da NBA, por exemplo, mais uma equipa no Canadá, ou outras equipas, se calhar, da América do Sul, coisas assim do gênero. Eu acho que seria, por exemplo, se tivéssemos uma equipa da NBA que fosse do México, eu não me importaria, eu sou completamente a favor disso. Acho que a liga só sai a ganhar e é mais espetáculo. Tudo que seja positivo para o espetáculo, eu sou a favor. Acho que, não, que há muitas equipas dos Estados Unidos e eu não vou mencionar nomes que, sinceramente, estão a fazer o verbo mexer porque nunca estão a competir. E acho que isso, de certa forma, retira um bocadinho a graça da coisa. Eu acho que se tu tiveres mais equipas que estejam com vontade de competir, ainda por cima equipas que sejam de outros países, é muito bom para o espetáculo. Muito bom mesmo. Sabes o que tem? Sendo uma equipa, digamos, uma única equipa num país, como acontece com os Toronto, são a única equipa do Canadá, e tu vês o número de fãs que a equipa tem, porque é a única equipa de basquete da NBA que eles têm para Exato. apoiar. Então, nós já vimos que quando equipas da NBA vão para o México, tem lá apoio de fãs, de fãs que gostam de ver o desporto de basquete. E agora, se tiverem uma equipa de lá, imagina o número de fãs que a NBA ia ganhar só do México, tá a ver? E sem dizer que depois tu irias, se calhar muita gente apoia, isso é um exemplo, os Miami Heat, mas se tivesse uma equipa do México, iriam apoiar essa equipa do México. Se calhar muitas das equipas que apoiam os Lakers, muitas das pessoas que apoiam os Lakers, porque nós sabemos que existe uma grande concentração de latinos na Flórida e também não sei se em grande número como na Flórida, mas na Califórnia também tem uma boa presença de latinos. De acordo com o Lucani, acho que foi o Lucani que disse, Texas é um dos estados com mais latinos nos Estados Unidos. Agora vê, se eu estava a mencionar só Flórida por conhecimento pessoal, agora imagina a fanbase que tu podes criar no estado de Texas. Acho que isso é um aspecto muito positivo. É um aspecto mesmo muito positivo. Eu acho que deveriam estudar isso, retirar se calhar uma ou duas equipas que atualmente competem, que estão na liga mas não estão a fazer nada, e adicionar duas outras equipas, se calhar uma do México e outra. Agora pergunto-vos, se tivéssemos uma do México, a outra seria de que país? Acho que se calhar o Canadá podia ter mais uma equipa, ou se calhar uma das ilhas, não sei. Mas as ilhas se calhar seria um pouco complicado. Nas ilhas acho que era. Não sei se tens pessoas suficientes para tipo. Acho que outra no Canadá era boa, porque já teve antes os Memphis Grizzlies eram os Vancouver Grizzlies. E acho que uma equipa pode voltar para lá. Pois. Mas acho que sim. Se for assim, seria bom. Seria bom. Queria só salientar para quem está a ouvir que esta pergunta vem pelo facto de
recentemente a G-League, ou seja, a Liga de Desenvolvimento da NBA, ter anunciado que vão criar uma equipa no México que não está ligada a qualquer outra equipa, como normalmente acontece nas equipas da G-League. É só uma equipa de basquete do México, e eu acho que se calhar pode ser uma tentativa de testar as águas para se calhar introduzir uma equipa fora dos Estados Unidos, quem sabe. Tenho certeza que sim, que é esse o caso. Mas Então só testar. Dizes. Não, continua. Estava a dizer que tenho quase a certeza que eles estão a testar agora para ver como é que é uma equipa no México, e se correr bem, eventualmente adicionar uma equipa no México. É isso. Pois. Mas então, William, leva-nos então aqui para Mas calma. Fala. Vocês estão a ouvir o barulho? Estão a ouvir o barulho? Calma aí. Vocês sabem o que esse barulho significa? Não é minha janela, não. Minha janela Não é. Esse barulho é o barulho da abertura de possibilidade de trades e de assinatura de free agents. Está oficialmente aberto esta janela, e as equipas, a partir de agora, 40%, repito, 40% da liga já pode ser trocada, porque este foi o dado deste verão em termos de movimentação de jogadores. Houve 40% de mudanças na NBA, isto é um número histórico. Então, estes mesmos 40% agora poderão novamente estar no mercado. E a pergunta que faço de abertura, como já estamos neste espaço, quais são as equipas que mais necessitam de mudanças e que tipo de mudanças e jogadores se enquadrariam para o rendimento positivo dessas mesmas equipas? Ok, vamos lá ver. Assim, quando tu dizes que equipas precisam de mudança, vamos ver, porque tem equipas que têm a chance de mudar porque eles têm assets ou têm jogadores que não precisam, e tem equipas que precisam mesmo desses jogadores. Ok, se calhar estou aqui a complicar um pouco as coisas, mas vamos dizer assim, os Oklahoma, eles não precisam de mudar, mas eles têm os jogadores para mudar e ganhar peças que se calhar seriam úteis para eles no futuro. Eles, nesta como é que se chama? Transfer window, como é que foi nessa free agency? Eles ganharam um monte de picks. Eles têm 20 picks. 20 picks. Eles têm que tirar essas picks, eles não podem ficar com isso tudo. As pessoas podem não ter dado conta, ganharam 20 picks e agora podem ganhar ainda mais, e se calhar mais uns outros jogadores bons, porque eles querem fazer trade do Chris Paul, do Gallinari e do Steven Adams. São 3 jogadores que... Boa sorte. Epá, é complicado o trade, mas são jogadores que podem dar qualquer coisa. O Steven Adams, eu diria que de certeza dava pelo menos uma first round. Acredito que os Celtics estariam no bloco à procura disso. Mas o problema desses jogadores todos é que eles recebem muito, bro. Especialmente o Steven Adams, pelo que ele recebe. Eu acho que são poucas as equipas na liga que podem receber o contrato dele só assim. Uma chatice. Mas tu tens que... Como é? Mas tu tens que bater 75% do salário, não é? Yeah. 75%. Há pouco tempo eu ouvi uma sugestão do Bill Simmons a dizer que ele acha que... Pronto, acho que podemos todos concordar que temos um problema na NBA agora, porque existem contratos muito grandes que basicamente ninguém quer trocar para ter esses contratos. Pois. E as equipas... E é muito difícil fazer o dinheiro. Algumas equipas até se calhar estavam dispostas a trocar para esses jogadores, mas iam ter que dar muitos contratos a mais para chegar ao valor desse, por exemplo, o Chris Paul. Se calhar os Miami Heat podem estar interessados em ter o Chris Paul ou alguma outra equipa, mas não estão interessados em dar, por exemplo, o Kelly Olynyk ou o Justice Winslow ou um jogador assim mais importante, mas se calhar tem que por causa do salário. Então a sugestão do Bill Simmons é, em vez de ser 75%,
tens que bater os salários a 50%. E uma das coisas que ele mencionou é que esta regra dos 65% já foi feita há muito tempo, quando o valor dos contratos era muito mais baixo. Hoje em dia temos contratos de quase 40 milhões por ano. E, isso aí é o que ele disse. Existe uma diferença muito grande em que tem jogadores que recebem entre para aí que 5 a 12 e depois tem jogadores que recebem de 25 para cima. E não tens assim bem aquele meio, estás a ver como havia antes. Pois. Eu acho que é uma boa sugestão. Eu acho que isto seria muito bom para as organizações. Então é complicado porque agora os OKC têm jogadores que seriam bons para ser traded, mas só que estão praticamente presos por causa do salário. Mas acham que tem alguma equipa que estaria pronta a arriscar neste momento? Bem, assim, eu acho que se eu estivesse nos Golden State, eu tentaria ir atrás do Danilo. Acho que é um jogador que faria muito jeito para os Golden State. Não digo para esta época, mas para quando o Curry e o Thompson voltassem, acho que seria uma boa adição. E a tua sugestão seria então dar o D'Angelo Russell, assumo? Não necessariamente. Tens que ias dar quem? Mas, pois. Eu acho que o Danilo. Fala. Eu acho que o Danilo, apesar de eu achar que o D'Angelo Russell é um bom jogador, acho que o Danilo Gallinari faria mais sentido com o Thompson e o Curry do que propriamente o D-Low. Mas isto eu. Assim, a coisa fica complicada porque aqui eu não sei exatamente os números dos salários e como é que eles iam. Porque o D'Angelo Russell tem um max contract. O Danilo não deve ter um max, mas deve estar perto do max, se calhar. E mais quem? O Steven Adams, o contrato dele não sei quanto é que é, mas eu acho que se eles forem buscar o Danilo, sim, eles têm mais lançadores, tem mais um lançador, mais um marcador na equipa. Mas não é necessariamente o que eles estão a precisar. Eles se calhar estão a precisar de jogadores maiores, jogadores para defender. E eu acho que se fosse para fazer trade com os OKC, eles iam ter que fazer uma trade em que eles recebem tanto o Danilo como o Steven Adams. Mas eu acho que isso seria quase impossível por causa dos contratos. Por causa dos contratos que eles têm. Ou iriam atrás, mas mesmo assim eu não viria. Quer dizer, não viria. Eu não sei se os Wolves aceitariam uma troca com Robert Covington. Ok. Não sei. Fazia mais sentido. Mas, é como disseste, não sei se os Wolves aceitariam. Mas eu acho que... Acho que aceitariam porque eles têm uma vontade maluca de ter o D-Low. Faz sentido. Eu acho que eles não estão assim tão... Como é que eu digo? O Robert Covington não é assim uma peça tão grande para eles, porque o Robert Covington teve lesionado durante muito tempo, a época passada, que foi a época que ele chegou. Não sei como é que ele teve esse ano, mas eles têm mostrado que eles gostam mais do Josh Okogie, que é o jogador que eles fizeram draft e faz sentido eles gostarem mais de meter a jogar do que o Robert Covington. Então acho que seria uma boa trade. Acho que uma boa equipa que nós temos que manter o olho, que eu tenho quase toda a certeza que pelo menos uma trade vai fazer este ano, é os Denver Nuggets, porque eles têm muitas peças que não estão a usar. Por exemplo, o Malik Beasley, eu tenho ouvido dizer que não tem sido muito bom. Eles têm o Michael Porter Jr. que não está a jogar e eu acho que algumas equipas se calhar estariam interessadas em dar-lhe uma oportunidade e ver o que é que... Eu ouvi dizer que os Cleveland são capazes de tentar uma troca com os Nuggets para incluir o Kevin Love e o Michael Porter Jr. nessa trade. Ouvi dizer isso. Faz sentido. Faz sentido. Acho que eles fazem bem, porque os Cavs, pronto, eles têm, se calhar os point guards, eles se calhar não estão confirmados. O rookie deles,
tem mostrado algumas coisas interessantes, se calhar tem um bom potencial, mas eles, em termos de power forward e center, estão assim um bocado. Epá, ainda não, tem se calhar só o Osman, mas epá. Yeah. Acho o Osman Eu acho, um bom wing, por acaso. e eu acho que o Michael Porter Jr. se calhar podia entrar e ficava a dupla Garland Sexton e Porter Jr. com Michael Porter Jr. E depois o center, epá, logo se vê, né? Depois temos uma outra equipa que está à procura de adicionar shooters. Agora, eu não sei se esse jogador resolveria o problema deles. Eu não sei se vocês têm acompanhado os Sixers. Ultimamente têm lançado muito bem. Por mais incrível que pareça, aquele Matisse Thybulle tem lançado muito bem, um nível de eficiência muito alto. Mas isso não resolve o problema, porque hoje tu lanças acima dos 50% como equipa, mas nas alturas em que tu precisas realmente de um shooter, eu não vejo nenhum shooter, tirando o Josh Richardson, nos 76ers. Então, eu li, e foi reportado pelo Shams, que o Jordan Clarkson seria um jogador que os Sixers estariam muito interessados em fazer troca. Agora, o que é que vocês acham sobre a possibilidade de este jogador integrar os Sixers? Quem é que vocês acham que os Sixers teriam que descartar? O que é que vocês têm a dizer? Eu acho que os Sixers têm que descartar do treinador, sinceramente. Porque eu acho que já vimos essa equipa chegar ao seu potencial máximo e esse ano eles estão a ser um bocado desapontantes. Eu estava à espera de muito mais. É assim, eu ainda acho que eles podem ser uma equipa boa nos playoffs, mas adicionas, eu acho que o coach não é muito bom. Acho que o Ben Simmons, continuo muito desapontado com ele. Ben Simmons, enquanto não lançar, será menos um jogador em campo. Depois é complicado. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, Philadelphia vai ter que trocar um deles. E acho que neste momento o problema é que nenhum dos dois também dá muita confiança. Eu não me sentiria confiante a construir à volta de nenhum, para vos ser sinceros. Se calhar eu sentia-me mais confiante a construir à volta do Ben Simmons até do que do Embiid. Porque o Embiid, enquanto é o melhor jogador, acho que o Ben Simmons, se construir a equipa à volta dele, tem muito potencial. E o Embiid, está sempre lesionado, ou não sei. Yeah. Eu não sei. Eu acho que construir uma equipa à volta do Ben Simmons é muito arriscado. Porque assumindo que ele não lança, tu tens de encontrar uma forma de poder amenizar isso. Porque agora eu te pergunto, nós vemos em jogos muito apertados, muitos jogos muito apertados dos Sixers, onde o Ben Simmons está na rotação, está nos minutos finais. De que adianta ter o Ben Simmons na rotação de um jogo tão próximo, se todos nós sabemos que ele não vai de lançamento? Fica muito mais fácil tu fazeres um double team num jogador que faça o lançamento, como o Tobias Harris, o Josh Richardson, do que propriamente o Ben Simmons. É muito arriscado. Eu acho que, independentemente da questão de saúde, eu formaria uma equipa à volta do Embiid. Mas isso só acontece, isso que estás a dizer, só acontece exatamente porque a equipa não está construída para ajudar o Ben Simmons, porque para tu tens uma equipa que ajuda o Ben Simmons, ele tem que ter pessoas à volta dele que vão lançar, porque ele é um point guard que vai levar a bola ao cesto e ele é grande e é maior que quase todos os point guards. Então, mas vais ter sempre o problema, mano. Ele se não lançar, ele precisa de pessoas à volta dele que lançam, que é algo que não acontece nesse momento. Nesse momento ele tem o Embiid que, ok, pode lançar, mas não é lançador. Tem o Horford que pode lançar, mas não é lançador. Tem Só tem o Richardson. Só tem o Richardson.
E tem o Tobias Harris que prefere o mid-range do que o triplo. Ele Então, é o melhor lançador na mid-range do que propriamente a triplo. então fica complicado para o Ben Simmons fazer o jogo dele, porque as pessoas à volta dele querem também chegar à área em que ele quer chegar, que é o garrafão. Chamem-me de maluco, eu trocaria o Ben Simmons pelo Brandon Ingram. Mas pronto. Chamo-te mesmo de maluco. Eu acho que... Eu diria que se calhar podes trocar o Ben Simmons, mas o Brandon Ingram se calhar não é o que estás à procura. Acho que tu sairias a ganhar nesse aspecto. Tipo, perderias, se calhar, no aspecto como é, criativo, porque o Ben Simmons, querendo ou não, é um excelente passador, mas irias manter a defesa, porque eu acho que tanto o Ben Simmons como o Ingram defendem bem. Ganharias um melhor lançador no perímetro, um melhor lançador no mid-range e ganharia juventude também, porque ele é jovem também. Por isso... Só que o problema é que o Ben Simmons é coisa. O Ben Simmons é base. Então, o Brandon Ingram também pode jogar como base. Já jogou como base nos Lakers. Isso assim é um pouco debatível, porque uma coisa é o Brandon Ingram pode jogar como base, agora outra coisa é se o Brandon Ingram é bom a ser base e se compara sequer ao nível do Ben Simmons ou de outros bases na liga. Agora, porque se tu fores a ver, e isto é um assunto que eu tenho conversado com vocês muito antes de termos o podcast. O Ben Simmons faz os melhores jogos quando o Embiid não está em campo. Não sei se vocês já repararam nisso. Faz sentido. Tanto que o career high do Ben Simmons foi recentemente contra os Cavaliers. Acho que ele fez 34 pontos. Foi 34 pontos e 9 assistências, algo do gênero. Então, foi um... E tirando este jogo, há outros jogos que eu tenho andado a acompanhar que o Ben Simmons acho que sente-se mais à vontade quando não tem de partilhar a bola com o Embiid. Porque quando tu tens o Embiid em campo, querendo ou não, tu tens que fazer uso daquela presença no garrafão. Seja para lançamentos livres, seja para o que for. Então, eu não sei. Eu acho que isso vai depender muito da direção que a organização quer seguir. Sim. O que eu tenho visto, pelo menos ultimamente, é que pela direção que a liga está a seguir, de ter mais lançadores e etc., torna-se cada vez mais difícil construir uma equipa à volta de um poste, está a ver? Tu vês... Mas ele não é um posto tradicional. Sim, não é um posto tradicional, mas torna-se cada vez mais difícil. Por quê? Porque eles são jogadores que desaceleram muito mais o jogo e neste momento temos jogadores que não sei, querem jogar numa pace muito mais, numa velocidade muito mais acelerada do que se jogou numa certa altura, estás a ver? E é por isso que tu não vês, são quantas equipas neste momento que têm um posto como um jogador principal. Se calhar podes dizer que os Lakers... Detroit. Vamos dizer Detroit. Os Detroit, o Drummond, ele não digo que é o jogador principal, ele é um jogador que se aproveita bem da situação dele, mas eles não constroem a equipa à volta dele, porque o Griffin é de certeza o jogador principal deles, apesar das lesões. Por acaso já vamos chegar, já vamos tocar nos Detroit. Por acaso também é uma das equipas que estão nos rumores de troca e já daqui a pouco iremos entrar um bocadinho neles. Mas pronto, só para poder concluir aqui os Sixers, vocês acham que o Jordan Clarkson seria então um bom adicionamento? Talvez. Uma boa adição, quer dizer. Uma boa adição, quer dizer. Estavam a dizer quais eram as equipas que estão construídas à volta de um posto. Acho que a única que temos agora, assim, com mais ou menos algum sucesso, são os Timberwolves, com o Towns. Com o Towns, yeah. Mas o Towns é um caso diferente, porque o Towns é tipo um dos melhores lançadores de triplos na posição de posto que tem na NBA. Pois. Então, Então, mas a tua opinião... Mas qual é a tua opinião sobre
Eu se tivesse que escolher entre os dois, entre ou Ben Simmons ou o Embiid, eu acho que o Embiid é muito bom, mas é como o Shaq esteve a reclamar com ele há uns dias atrás, ele não é consistente o suficiente para estar no topo. O mesmo pode ser dito do Ben Simmons, mas eu acho que o Ben Simmons tem mais potencial do que o Embiid. Eu acho que o Embiid já está a jogar próximo do potencial máximo dele. E eu tenho algumas questões sobre a motivação dele, se ele vai conseguir quando chega aos playoffs e que epá, mesmo tu vês o Embiid a jogar no college, ele é um jogador completamente diferente, ele é muito mais magro, muito mais atlético. E ele na NBA, tipo, ele parece que ganhou bastante peso também, é verdade, ganhou bastante músculo, mas eu sinto que ele parece um jogador assim meio lento a mexer, se vocês percebem, não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Sim. E eu acho que esse tipo de poste, a não ser que tu sejas tipo Karl Anthony Towns, que não é muito atlético, mas consegue lançar muito bem, acho que é complicado jogares na NBA de hoje em dia. Ok. Mas pronto, passando agora para uma outra equipa que também está tá nas conversas, era precisamente os Detroit Pistons. Tem havido rumores que acha-se melhor desfazer de uma das torres. Quando falo das torres, estou a referir-me ao Andre Drummond e ao Blake Griffin por incompatibilidade de jogo. Agora, eu não sei o que é que vocês acham sobre isso e se tivessem que despachar um deles, qual deles seria e o que é que vocês procurariam receber pela troca deles, sendo que ambos são valiosos. Acho que é muito mais fácil despachar o Drummond do que despachar o Griffin. Eu também acho que eles sabem disso e eles obviamente querem ficar com o Drummond do que o Griffin, porque o Drummond, apesar de ter uma cara de muito mais velho, ele até é jovem. E Por acaso é verdade. Por acaso. ele é jovem e ainda ele tem muito talento e não tem os problemas que o Blake Griffin tem com lesões e etc. O Blake Griffin parece estar constantemente lesionado e já está na casa dos 30, que eu saiba. Então, O joelho do Blake Griffin não está com nada. Então, eu acho que fica um pouco complicado movimentar o Blake Griffin e ficar com o Drummond. Qual seria a tua solução, William? Diz aí a tua opinião. Epá, meu, eu sou apologista de tentar ir ao mercado e ver o que é que eu consigo trazer com a troca do Blake Griffin. Acho que uma boa equipa a podermos olhar eram os Miami Heat, porque eu tive a ler que os Miami Heat querem se desfazer de alguns contratos, de modos a que possam adicionar um bom jogador. Bem, assim, eu não acredito que os Miami Heat vão conseguir adicionar uma outra estrela tão cedo, uma vez que o Bradley Beal acaba de renovar com os Wizards. O Chris Paul tem um contrato muito difícil e talvez só em 2021 é que realmente vamos ter bons free agents novamente no mercado. Por isso, acho que para uma situação presente, o melhor seria tentar encontrar uma troca com os Miami Heat, onde se calhar receberiam o Kelly Olynyk, talvez o Kelly Olynyk, talvez pedir o Dragic, não, porque não acredito que precisem, mas quem? O Derrick Jones e mais um outro. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que os Detroit Pistons iriam procurar um tal alívio de salário para poder buscar um jogador em 2021 em condições, e os Miami iriam absorver o contrato do Blake Griffin, uma vez que eles estão à procura de mais um jogador. E até acho que Blake Griffin, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Bam Adebayo, Tyler Hero seriam bons jogadores, e assumir que eu acredito que talvez os jogadores que iriam sair o Justin Winslow, o Kelly Olynyk e se calhar mais uma pick, provavelmente iriam estar nesse negócio. Agora, eu não sei se vocês acham isso um bom negócio. Assim,
os Heat, eles por acaso estão-se a dar bem com a equipa deles e não sei, eu acho que eles se calhar no início da temporada as pessoas pensaram que eles não tinham o suficiente para fazer alguma coisa e se calhar ainda não têm mesmo, mas visto que tem-se dado muito melhor do que as pessoas esperavam, eles se calhar vão ser um pouco mais calculados com as decisões que eles vão fazer agora. O que é que tu achas, André? Epá, eu acho que a equipa dos Heat, acho que eles estão ainda uma peça. Por exemplo, eles são bons agora na regular season, mas acho que quando chegar aos playoffs, epá, acho que nós todos já tivemos essa experiência. Essas equipas que jogam assim em equipa e corre tudo muito bem na Vão regular ter season, depois dificuldades. chega aos playoffs é um bocado difícil, porque o jogo é um bocado mais lento, o basquete não flui tanto. E eu acho que eles precisam de mais um jogador. Eles têm muito salário de jogadores que jogam pouco, por exemplo, o Linick, Jesse Miles Swing, eu Leonard. acho. Eu não sei porque é que eles continuam a insistir no Leonard. O Leonard não joga nada. O Miles Mas quero, Leonard. quero, quero realçar que o Myles Leonard está a lançar tipo 50% de triplo Tá bem, nos poucos minutos que ele recebe. mas não joga nada. O homem não joga nada. Não vejo nada de especial ali naquele homem. Epá, mas pronto, mas mesmo assim, o que eu estava a dizer é que eles podem trocar esses contratos que eu acho que não estão nos planos de futuro deles por um jogador tipo o Blake Griffin que pode ajudar agora mesmo. E acho que eles tendo o Jimmy Butler no seu prime, acho que é uma boa jogada. Tanto o Blake Griffin acho que ainda tem uns 2 ou 3 anos de bom basquete para dar até. Até eh, 2021 acho que é uma boa decisão. Concordo eu plenamente acho. contigo. Yeah. Yeah, eu acho que sim, porque mesmo, pronto, vamos dizer, os Miami Heat tentam ganhar nestes próximos anos, ou tentam concorrer pelo título nestes próximos anos. Se não correr bem, eu acho que eles ainda têm uma equipa jovem com o Tyler Hero, com o Kendrick Nunn, o Bam Adebayo, que ainda é bastante jovem, que ainda tem que, mesmo se esta tentativa não correr bem, de eles tentarem competir, podem, pronto, ficar com o Jimmy até o fim do contrato, o Blake até o fim do contrato e apostar mais nesses novos Oh, jogadores. porque é aquilo. Eu não vejo uma outra equipa que tenha tanta necessidade ou tenha tanta disponibilidade para poder absorver o contrato do Blake Griffin tirando os Miami Heat. Eu acho que é uma troca perfeita. Acho que são as equipas perfeitas para poder fazer a troca. Mas pronto. Até porque eu acho que os Detroit Pistons não jogam tão bem com a presença dos dois. Uhum. Sim. O Drummond fez a melhor série de jogos esta época sem o Blake Griffin. Isso é só consultar os dados estatísticos. O único problema é que o Drummond não é suficiente para ganhar. Porque nós estamos aqui a Yeah. dizer, ok, nós podemos mandar o Blake Griffin para Miami, fica muito bonito, mas o que é que os Miami podem dar aos Detroit, que os Mas, Detroit iam gostar? mas é isso Os, que eu disse. os, É o acho que alívio, eles é o têm bons alívio picks, os salarial. Heat. É o alívio salarial também que podem ganhar. Eu li, e eu não sei se isto é verdade, que há rumores que os Detroit Pistons estão a pensar em fazer estão a tentar em fazer reset. Ou Eu seja, acho que fazem muito bem. que é Essa equipa mandarem. acho Pois, não faz sentido. Que é mandar embora o Blake e não darem aquele contrato que se calhar o Andre Drummond quer, porque há rumores que também apontam que os Charlotte Hornets vão fazer todos os possíveis para conseguir garantir o acho que Andre Drummond. os Atlanta Hawks também estão aí também Sim, estão interessados no Drummond. porque Epá, acho que sim, tem outras equipas que vão de certeza, se os Detroit não derem o contrato que o Drummond quer, tem outras equipas que vão dar o contrato que o Drummond quer. E se os jogadores ele. querem dinheiro. Os Yeah. jogadores querem dinheiro. Eu não estou a ver os Pistons. Eles de certeza que vão querer despachar o Blake Griffin e não vão querer prender o seu espaço salarial com um poste. Não vão fazer isso. Eu não Um acredito posto que eu que. acho que já está por mais que provado que não é bom o suficiente para carregar a equipa a ser competitiva. Então, eu acho que a melhor coisa que eles fazem, se esses rumores forem realmente verdade, é sim, começar do zero, mandar embora aqueles dois jogadores que têm os grandes contratos, ficar com o Luke Kennard, talvez o Reggie Jackson e ver o que é que se consegue ganhar, seja em picks, seja
mercado de free agency, até porque Detroit não é uma má cidade para recrutar free agents, por isso não acho que eles teriam assim tantos problemas. Agora, outra equipa, e esta se calhar é a última equipa que eu falo, porque as outras têm sofrido um pouco daqui, um pouco dali, mas não é assim tão intenso. Mas outra equipa que eu também vi que está com necessidade, isto de acordo com a mídia, para fazer troca são os Lakers, que é por causa do shooting. Bem, nós temos o Danny Green, que é um bom shooter, mas tu tiras o Danny Green dos Lakers e eu te pergunto, quem é o próximo bom lançador? Boa pergunta. Não tens. Se o Danny Green não tiver... KCP, que desrespeito. Oh my God. Tá bem, o KCP está numa boa fase, verdade. Mas eu não consigo dizer que o KCP é um shooter. Eu sei exatamente quem é que os Lakers têm que buscar. Quem? J.R. Smith. É a única resposta boa para J.R. Smith. Epá, ele está aí à espera de um contrato. Acho que os Lakers, amigo do LeBron, já teve com o LeBron, tem experiência de playoffs. Why not? É isso. Assim, eu tive a ler e eu vou desconsiderar por completo essa eu vou desconsiderar completamente essa sugestão, mas eu acho que os Lakers realmente precisam de um shooter. Não sei se de facto vão acabar por fazer a trade, mas eis aqui algumas sugestões que foram dadas aos Lakers para fazer trocas. Então, cá vai a primeira. Kentavious Caldwell-Pope, Quinn Cook, a pick de 2023 e 2024, unprotected, second round draft pick pelo J.J. Redick. Uma vez que o J.J. Redick está já disse que quer ir para os playoffs, está com vontade de competir e isto... Quer manter a streak dele. E isso nos Pelicans acho que todos nós podemos concordar que é um quanto pouco impossível. Especialmente agora que saíram as notícias do Zion, que só vai voltar mais tarde. Então, o que é que vocês têm a dizer sobre esta possível... Uma vez que o J.J. Redick assinou pelos Pelicans por 2 anos e tem um contrato de 26 milhões de dólares. Assim, o que eu tenho a dizer é que as trades que os fãs dos Lakers dão não foram os trades fãs, que normalmente... não foram os fãs que sugeriram isso, calma. Mas as trades que os fãs dos Lakers dão normalmente só beneficiam os Lakers. O que eu estou a ver aqui é os Lakers dão 2 jogadores que não vão ajudar os Pelicans para nada e ganham um shooter que é muito bom e se calhar vale mais que isso numa outra equipa. Mas tu não achas que tu dando, por exemplo, o Caldwell Pope, tu estás a perder defesa? Porque o Caldwell Pope, apesar de ser uma lástima, garante-te consistência defensiva. Eu sinceramente, eu acho que o J.J. Redick é muito bom a lançar, mas eu não sei se estou preparado para abdicar da defesa. Pronto, é muito engraçado, gozamos todos de boa com o KCP, mas o KCP defende, é um defesa, acho que é a melhor defesa que o J.J. Redick alguma vez vai ser. E claro que o J.J. Redick é 1000 vezes melhor a lançar do que o KCP, mas eu acho que, especialmente chegando às playoffs, acho que a defesa é muito importante. E eu vi no ano passado na série dos 76ers, em que um dos planos das outras equipas adversárias era quem quer que o J.J. Redick tivesse a defender usar o J.J. Redick e ir com esse jogador, porque o J.J. Redick não é bom a defender, ele é baixinho e liability. Mas depois tem aqui uma outra sugestão. Eu concordo mais com essa, mas mesmo assim tinha um pé atrás e não sei se seria uma boa trade para outra equipa, que era o Caldwell Pope, lá vai outra vez o nome do homem, Troy Daniels
2027, Troy Daniels. Quem? 2027, unprotected first round pick pelo Robert Covington. Bruh, 2027. Yeah. Eu sinceramente acho que os Timberwolves conseguem arranjar uma melhor trade do que essa. É isso que eu estou a dizer. As trades dos fãs dos Lakers só ajudam os Lakers. Por que os Minnesota Essa trade querem não, o mas Caldwell essa Pope? não ouviste, essa é a trade favorita do William. O William encontrou essa no Twitter do Lake Show. AD and LeBron. Não foi. Por acaso não foi. Mas é sério, eu estava aqui no Twitter a ver um perfil. Por acaso é verificado, não é de fãs. Não é de fãs. E essa foi mesmo uma das sugestões que foram feitas. Bem, é assim, do ponto de vista lakeriano, faz muito sentido essa trade. Né? Agora, do ponto de vista dos Wolves, eu não vejo os Wolves a quererem, a não ser que os Wolves tenham mesmo a necessidade de querer tirar o Robert Covington. Mas pronto. Também houve uma outra. Essa necessidade tem outras trades melhores. Também houve uma outra sugestão, mas essa é uma sugestão completamente parva. Porque acho que isso achas que esse é parvo, então vou preparar. É parva porque eu acho que não faz sentido e vê-se claramente que isto seria premeditado, que era dar o Kyle Kuzma, Quinn Cook e 2 picks pelo Bogdanovic dos Kings. Eu não acho isso uma boa trade. Essa pelo menos já seria mais aceitável, sim. Tá bem, mas agora não recebe minutos, Quinn Cook não é nada de especial. Pelo Bogdanovic, que já teve não sei quantos jogos que ele foi um jogador importante no clutch e já se mostrou ser um bom lançador e é jovem. E faz sentido essa trade também para os Kings, porque ele vai ser free agent esse ano e eu acho que eles não estão a planear pagar o que ele quer receber. E achas que faz sentido os Lakers darem o Kyle Kuzma por um gajo que vai ser free agent? Acho que não faz sentido. O Kuzma nem joga. Não, joga sim, senhora. Como não joga? Ele não tem jogado os 2 últimos jogos porque está lesionado do tornozelo. Mas ele pelo que eu tenho visto, quantos minutos é que ele joga por jogo? O problema do Kuzma ele já não é o que ele era o ano passado, em termos de minutos. O problema não está muito nos minutos, mas está sim no role do jogador. Tipo, a forma como o LeBron orquestra o jogo é completamente diferente da forma que um Lonzo orquestra o jogo. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente. O que eu quero dizer é o seguinte: acho que qualquer ouvinte e qualquer fã dos Lakers que acompanha os Lakers minimamente vê que o objetivo do LeBron no jogo é único e exclusivamente passar para o AD. Ele só vê AD e se calhar em situações de aperto, Danny Green, KCP. Ora, o Kuzma, ele quando entra para o campo, o que eu acho que o Vogel quer é ver ele desempenhar um papel de Lou Williams, que é criar o seu espaço para lançar e já está. Ora, o Kuzma não é o jogador indicado para isso. O Kuzma é um bom jogador. Mais vale o Bogdanovic, que eu acho que fica melhor com o LeBron. Sim, aí sim. Eu até acho que o Bogdanovic é melhor a criar o seu próprio shot do que o Kuzma. E é melhor spot-up shooter do que o Kuzma. Os dois estão em rookie contract. Eu acho que seria um deal muito mais aceitável do que os outros todos estiveste a dizer. E o Kuzma está fora da equação dos Lakers nesse momento. Sim, ele é um bom jogador, é um jogador com potencial, mas o Bogdanovic também é. E eu acho que faria sentido essa trade muito mais do que Mas tu não achas que estaríamos a ser premeditados ao fazer isso? Mas os Lakers querem ganhar agora. Bro. Mas sim, essas eram as equipas que até o momento... Tenho aqui só um tema para falar com vocês. Só assim uma coisa rápida. No outro dia, por exemplo, lembrei-me também agora, estava a ver o jogo dos 76ers com os Brooklyn Nets, em que, by the way, os 76ers estão a apanhar por diferença de 20. E
lembrei-me do caso do Spencer Dinwiddie, que pronto, ele está a jogar muito bem agora. Eu acho que ele está a provar a muita gente que ele é bom o suficiente Para ter sido para... All-Star o ano passado, mas pronto. Não, isso não sei, mas ele está a provar que é bom o suficiente para ser um starter em qualquer equipa da liga, pelo menos. E o que é que vocês acham? No outro dia apareceu um vídeo que, quando ele estava aí para o banco a celebrar um grande lançamento que ele fez, cumprimentou todos menos o Kevin Durant. Vocês acham que há igual qualquer coisa no balneário? Acham que se calhar ele quer sair, se não está com a crew do Kyrie, do KD? O que é que Mano, vocês acham? é assim, eu acho que eu entendo um bocadinho o lado dos jogadores jovens e nesse caso eu tendo a entender um bocadinho o Dinwiddie. Esses jogadores que começaram agora e o que eles mais querem é provar que eles merecem grandes contratos e que merecem ter a reputação que têm e merecem, como é que eu posso dizer, muito mais do que aquilo que a organização por vezes dá. E quando dá é respeito e entre outras coisas. Tu quando tens uma performance como o Dinwiddie tem tido desde que o Kyrie foi, tu esperas que a organização trate de uma forma que tu tenhas mais minutos, sejas visto como um elemento diferente. Mas não é o caso, porque independentemente de tudo, a organização vai sempre, como é que eu posso dizer, ride com os Durants, com os Irvings, porque eu não consigo te dizer que o Dinwiddie vai conseguir jogar da mesma forma que está com o Kyrie, conforme tem jogado agora. Por isso, eu não digo que haja um desentendimento, mas é uma espécie de, como é que eu posso dizer, mostrar às outras estrelas que antes deles chegarem, eles já tinham o Dinwiddie, ou seja, eu sou bom o suficiente para carregar a equipa quando vocês não estavam aqui. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Mais ou menos. Mas para mim, praticamente o que eu estou a ter, o que eu estou a ver agora, e estou aqui a ter um déjà vu completo do que aconteceu com o Kyrie quando foi para os Bostons. A situação é praticamente a mesma. O Kyrie chegou, fez uns bons jogos, jogou bem no início, depois o que acontece? Lesiona-se. Quem é que aparece? Terry Rozier. Terry Rozier fez uns bons jogos, mas é assim, nós já tínhamos visto antes que o Dinwiddie consegue se pôr a um nível mais alto quando o D'Angelo Russell estava lá e o Dinwiddie sempre foi um bom jogador. Portanto, eu sinto que ele se calhar está numa posição melhor que o Terry Rozier em termos de valor no mercado. Mas a situação que eu estou a ver é praticamente a mesma e a equação só dá em como é que eu digo? Um Maus problema. lençóis. Sim, maus lençóis, tipo, em termos de química da equipa, só vai dar no errado. Porque vejam lá, na vez dos Celtics foi o quê? Era o Gordon Hayward que estava lesionado. Desta vez é o Kevin Durant. No início da season, Curry joga bem, depois lesiona-se, entra um outro jogador que começa a jogar bem. Dessa vez, mesma coisa, Kyrie estava a jogar bem no início da season, 40 pontos, 50 pontos, não sei o que, lesiona-se, está aqui o Dinwiddie está a voltar, e agora, depois vai chegar a altura que o Kyrie vai querer voltar, porque o Kevin Durant voltou, e a equipa se calhar não vai estar a jogar da mesma forma que jogava antes, e se calhar podem ter problemas de química. Óbvio que o Kevin Durant não é o Gordon Hayward, mas são coisas que podem gerar problemas dentro do balneário, estás a ver? E eu entendo a posição do Dinwiddie nessa situação, porque ele é um jogador que tem mostrado que ele consegue carregar uma equipa, mas tal como tu disseste, ainda não é algo muito claro, porque se calhar por jogar nos Nets, não sei. Pai, E é, é isso, é sempre a mesma coisa. E isto por vezes, vai começar a trazer alguns problemas com outras organizações, porque nós vamos ter aquele dilema. As organizações vão querer estrelas porque vão querer competir agora.
E os jogadores jovens que lá estão e estão a crescer vão querer provar o seu valor. E, de certa forma, vão se sentir atacados, porque estes jogadores de hoje em dia vêm com um ego enorme, devido ao favorecimento que a organização dá àquelas estrelas. Yeah. É isso mesmo. Eu acho que faz parte do sistema que tu tentas conseguir o máximo de young talent que tu puderes. E se tudo correr bem, vais ter três ou quatro deles que são bons jogadores. Vais ficar com os melhores dois e fazes trade dos outros para peças que te possam ajudar a competir. É o que eu acho que, por exemplo, os Celtics fizeram, O que os Hawks deviam fazer, porque o que senão ainda estão a fazem. fazer. Não, para mim acho que o único miúdo que deve ficar, os únicos que devem ficar é o Young e o Collins, o resto é tradable. O Hunter, não, Hunter é bom. Epá, mano, epá, eu acho que esses dois é o suficiente, mas pronto. Acho que Mas sim, mas só para dizer só para dizer o seguinte, o Woj acaba de informar que os OKC não notícia de última têm hora. não têm intenção de fazer algum tipo de troca com o nome do Chris Paul. Ou seja, Chris Paul muito provavelmente cumprirá o contrato até o final da época com os OKC. Agora, quanto aos outros anos que restam do contrato, não sei. Só sei que por agora não haverá nenhuma troca e acredito que irão estudar melhor o que fazer com Chris Paul durante o verão. Epá, até reverem a situação dos contratos, como falamos aqui, da opinião do Bill Simmons de reduzir a taxa para 50%, acho que vai ser complicado, porque o Chris Paul é um jogador que já está mais velho e que obviamente não vai carregar equipa nenhuma, vai ser um jogador que vai ser o segundo da equipa, vai ser o Robin, não vai ser o Batman. E para o dinheiro que ele está Segundo ou a terceiro, eu ganhar, diria. então é isso. E para o dinheiro que ele está a ganhar, eu acho que todas as equipas vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer algum movimento por ele. E pronto, agora, estas eram as equipas. E estas eram as equipas que estavam até o momento com maior discussão em termos de trades. Mais uma vez fazem gozo com as trades que são sugeridas em nome dos Lakers. Já estamos habituados. Mas olha, já Os agora Lakers estou é que aqui, fazem gozo. estou aqui a receber uma chamada. Quem é este senhor aqui? O número não está a aparecer, mas calma aí. Aham. Ok. Olha, é uma chamada aqui do front office dos Knicks. Estou a perguntar se alguém quer, se alguém quer um power forward. Epa. Tem aqui o Power Marcus forward ou point Morris. guard? O que vocês quiserem. Temos aqui alguém para fazer trade. Dennis Smith Jr., jovem, bom jogador. Acho que os Lakers, eles gostam muito de point guards. Não. Não. Dennis Smith, não. Reggie Bullock já foi Laker. Não quer Mas voltar. não. Acho que o Reggie Bullock, eu não sei se está a jogar basquete, está a fazer o quê, pá, não sei. Olha, tem Mas aqui um jogador que ouvi dizer que está quase a ser All-Star, chamado Julius Randle. Ninguém quer. o jogador que só vai para a esquerda. Comeback season. Epá, Ai meu Deus, mas pondo a brincadeira de lado, acho que estes eram os assuntos que nós tínhamos para tratar hoje. E muito obrigado pela vossa disponibilidade. Tem sido muito bom as críticas construtivas que vocês têm feito. Tem ajudado bastante a nossa o nosso programa, a nossa vida, o trabalho que a gente tem para a elaboração dos episódios. Queria também, antes de mais, dizer que os Clippers são uma porcaria. Viva os Bulls! Não podia deixar de dizer isso. E até a próxima. Sigam os nossos canais, sigam o nosso canal no YouTube
façam a partilha, a devida partilha, ponham like, comentem aquilo que vocês concordam, aquilo que vocês não concordam. Podem nos ouvir SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, e se quiserem utilizar o YouTube, também estamos no YouTube. Por isso, boa qualidade existe, opção não falta, tempo temos, querendo ou não, um dia ou outro. Então, acho que temos todos os materiais preparados para vocês aproveitarem aproveitarem o conteúdo deste podcast. Então, até a próxima. Fiquem bem, eu sou o William Azulay. Hoje a edição foi com Sândio Fernandes e com Kevin Lava Angolano. Os clipes são uma porcaria e é assim que eu termino o podcast. E foi. Olha, calma, duas coisas. Quem está no YouTube tem aí uma coisinha que eu não sei se estás no telefone, olha, estou mesmo a falar contigo que estás a ouvir agora. As outras pessoas todas já foram, mas tu ainda estás aqui. Tem aí um botão que é tipo como é que se diz? Bell em português. O sino. Tem aí um sino, clica aí nesse sino. Tu mesmo que estás a ouvir, clica no sino e próximo episódio que sair vai receber uma notificação. Só tu, as outras pessoas não vão receber. E olha, não te esqueças de usar o Assunto Moneyball. Tchau. Tchau.